Boa tarde, amados irmãos. Hoje, 12 de junho de 2015, está uma ótima tarde, o sol está muito bonito para falar de Jesus. Esse é o meu segundo vídeo falando de Deus, de muitos que virão aí ainda. Quero dizer que todos têm um grande chamado para Deus. Você que pode estar escutando essa mensagem que vai ser dita daqui a pouco, em nome de Jesus, que você observe bem o que vai ser dito aqui, porque nada que eu falar vai ser da minha boca, mas sim vem todas as palavras de diante de Deus, apresentada toda para Ele. Toda a honra, todo louvor, toda a glória é somente para Ele. E vamos evangelizar. A mensagem que Deus está me permitindo hoje está em Marcos 12, versículo 41, que fala a oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade eu vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Que palavra, né, irmãos? Como é bom a gente perceber que naqueles tempos a fé ela valia muita coisa. A fé, as pessoas naquele tempo tinham muita fé. Muita fé. Até Tomé, que não tinha muita fé, ele só acreditava nas coisas vendo. Até ele tinha fé. Ele usava a fé dele, um pouco da fé dele. Muitos de nós, a gente não usamos nossa fé. A gente não acredita em muitas coisas. Só se realmente a gente vê. Nós temos um pouquinho de Tomé na vida. Mas eu quero te dizer que quando Jesus ele estava ali sentado, observando o movimento, a multidão passando, a arca do tesouro ali, as pessoas iam passando como... As pessoas iam passando e iam colocando... É como se fosse o dízimo hoje. É como se fosse uma oferta hoje. As pessoas agradecendo a Deus. Mas o caso que me chama mais atenção é que dentre elas apareceu uma mulher que era muito pobre. Acredito que não tinha quase nada na sua casa. Não tinha azeite, que era um principal na época, né? O leite, o pão. Ela era uma pessoa bastante pobre. Enquanto os ricos passavam ali e colocavam a sua oferta, mas ali ele colocava a sua oferta, mas ficava com milhões guardado ainda. Muito dinheiro ficava guardado. Ele ofereceu muito, mas nunca vai estar faltando nada para ele. Por quê? Porque ele tem muito dinheiro, ele é rico. Como a palavra fala, Jesus observando aquela multidão, percebeu que uma senhora passou ali. E Jesus sabe das coisas. O Espírito Santo avisa ele e diz a ele. Ele é o Filho do Todo-Poderoso. Quando ele viu aquela senhora pegar suas 2 moedinhas, colocar lá dentro, ela não jogou a moeda, ela colocou, depositou. Em uma confiança em Deus. Ela não chegou, pegou as moedas e... Não. Ela pegou e colocou. Imagina aquela mulher pegando aquelas 2 moedinhas, colocando aqui. Pai, isso é para o Senhor. Eu creio nas tuas palavras, eu creio nas tuas promessas.
enquanto aqueles ricos pegavam, jogavam, como se Deus estivesse precisando daquela mixaria. Deus, ele não precisa do teu dinheiro. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus, ele é o dono de tudo. Deus ali, ele quer apenas perceber e observar quem está dando realmente de coração. Aquela mulher estava completamente ofertando de coração. Quantos de nós hoje aqui para ofertar na casa do Senhor? Nós abrimos nossas carteiras, contamos lá, notas de 100, notas de 50, nota de 20, nota de 10, nota de 5. Vai dar a menor, a de R$2. Já os ricos, eles abrem a carteira, mas o grosso mesmo está no cofre, está no banco. Ele abre a carteira, às vezes tem muito cartão de crédito lá. Mas ele abre a carteira, tem de 100, tem de 50, tem de 20. Ele abre a carteira e dá-se uma nota considerável de R$50. Só que ele não está dando de todo o coração. Eu quero realmente ver, hoje é difícil. Hoje é difícil realmente ver uma pessoa que faz um voto com Deus. Está aqui, Deus. Isso aqui eu te ofereço. Isso aqui eu vou mandar para uma casa de caridade. Isso aqui eu vou mandar para um orfanato. Meu último dinheiro, Deus. Eu sei que o Senhor vai me ressarcir de volta. Esse aqui é meu último dinheiro. Eu quero fazer um voto com o Senhor. Eu quero ter uma aliança, um voto com o Senhor. Eu estou dando tudo que é meu. Em termos de dinheiro. Porque eu acredito nas promessas que o Senhor tem para mim. Muitos abrem a carteira, dá aquele pouquinho que não vai fazer falta para ele. Nunca vai fazer falta para ele. Porque além de ter um pouco na carteira dele, tem muito guardado no cofre, tem muito guardado no banco. Não vai fazer falta. A hora que aquela viúva pobre deu o seu último sustento. Imagina. Eu não sei verdadeiramente se eu tivesse minhas 2 moedinhas, estou sendo sincero diante de Deus. Deus gosta de sinceridade. Eu não sei se eu teria coragem de dar minhas últimas moedinhas se eu tivesse minhas últimas moedinhas. E você daria? Faça essa pergunta a você mesmo. Como se chama isso? Ou como eu chamo disso? Como eu chamo que isso é? Isso é simplesmente chamada a fé. Em acreditar em Deus, em acreditar em Jesus, que pode mudar tudo. Apresenta uma causa para Deus. Apresenta a tua causa para Deus. Oferta o que tu tem de melhor na tua vida. O que é que tu tem de melhor na tua vida? O que é que eu tenho de melhor na minha vida? O que é que nós temos de melhor na vida? Oferta a Deus. Eu tenho certeza que Deus lá em cima, Ele vai te ressarcir muito, vai te abençoar grandemente. A avareza de espírito, a avareza de dinheiro mesmo. Como é que tu quer ser abençoado? Como é que eu quero ser abençoado se eu não faço uma oferta com Deus? Se eu não apresento uma oferta para Deus? Como é que tu quer ser abençoado se tu não oferta para Deus? Pessoas, muitas hoje, muitas mesmo, só querem receber. Ofertar, não. Por quê? É tão bom ofertar e receber, mas por que você não recebe mais de Deus? Já fez essa autoanálise? Porque a avareza ainda está em muitos corações. No abrir da carteira, no ofertar para a igreja, que é para a casa do Senhor. Muitos falam que o dinheiro que vai para a casa do Senhor é para encher bolso de pastor. Eu te falo que não. Te digo que não. Dinheiro que se entra numa igreja. Dinheiro que se entra no ministério. É para os afazeres domésticos. Em uma igreja tem banheiro.
Em uma igreja tem ventiladores, muitas têm ar-condicionado. Compra cadeira, compra púlpito, compra tinta, compra os enfeites, as cadeiras lá da tribuna, arruma a tribuna. Ministérios pequenos que estão começando, e até os grandes mesmo, tem energia para pagar, tem água para pagar. Essa oferta que essa viúva pobre deu, ela foi para ajudar tudo isso. Agora, muitos que dão a oferta, eles dão como se fosse uma obrigação. Eu vou dar isso aqui. Eu sei que eu vou encher o bolso do pastor. Não pense assim. Porque, de qualquer maneira que isso venha acontecer, que eu não acho difícil, que talvez aconteça, mas a tua parte tu fez. Tu ofereceu o teu melhor para Deus. Tu ofereceu o teu melhor. Nesse caso, se ele pegar e usar para outros fins, para ele mesmo, a não ser da igreja, é ele Deus. Ele vai ser cobrado por isso. O que eu posso dizer nessa tarde é que aquela pobre viúva, ela deu suas 2 únicas moedinhas. Porque ela confia na palavra do Senhor, ela quer ajudar a casa do Senhor, ela quer ajudar o ministério do Senhor. Eu te faço uma pergunta, tu acha que Deus deixou essa mulher passar necessidade? Tu acha que Deus permitiu que a casa dela faltasse o leite, faltasse o pão? Uma casa de uma pessoa dessa é muito bem abençoada, varões. Uma casa de uma pessoa dessa que ajuda o ministério, ajuda a sua igreja, é muito abençoada. Vou contar uma pequena situação que aconteceu comigo. Eu falava sempre que dizimaria certo no meu ministério, não vou falar o ministério por ética mesmo, porque aqui a gente não está falando de placa de igreja, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando aqui de Deus. Eu falei para Deus, arruma um trabalho para mim, que eu sou motorista de caminhão, ônibus, o que vim eu dirijo. E disse, Deus, arruma um trabalho para mim. Eu tinha acabado de me casar. Serei fiel contigo, no dízimo, nas ofertas. Aconteceu que eu comecei a trabalhar. Deus me mostrou um trabalho. Um caminhão, motorista de caminhão. Aconteceu que o que eu tinha prometido à igreja, a palavra em Eclesiastes fala que, Eclesiastes 5, se eu não estou enganado, fala que o que tu prometeres a Deus, cumpra-o, que Deus não se agrada de conversas tolas. E naquele momento que eu estava abençoado já pelo meu trabalho, estava trabalhando, me enfraqueci um pouco na igreja, e não cheguei a dizimar nem o primeiro mês, nem o segundo, nem o terceiro. Deus disse, tirou o meu trabalho. Tirou. Mas graças a Deus minha esposa está trabalhando. Depois eu vim contar, detalhe, Deus tirou de uma forma que quase leva a minha vida. O caminhão que eu estava dirigindo, descendo uma ladeira, basculhou a cabine. A cabine basculhou comigo dentro, eu fui jogado dentro do caminhão. Graças a Deus, pela honra de Deus, eu consegui uma saída, saí por uma janela com o caminhão em movimento, o caminhão se acabou lá embaixo. Mas Deus tirou. Eu não sofri nada, só um pequeno arranhão no braço. Mas Deus tirou. Eu prometi para Deus e não cumpri. Aquela viúva pobre, ela ofereceu de todo carinho e coração. E ela deu o último. Eu não cheguei a ofertar, muito menos dizimar. Que 10% do seu salário é de Deus. Tu não está dando para Deus, tu está devolvendo para Deus.
Em Malaquias 3,10 fala mais sobre isso. Tu está apenas devolvendo o que é de Deus. A 10ª parte é dele. A palavra de Deus fala que aquele que é fiel no pouco será no muito, e no muito te colocarei. Como é que você quer que Deus te coloque sobre o muito que tu não é fiel também no pouco? Tu vai continuar desse jeito ou até cair, parar sem ganhar mais nada. Porque quando está desempregado, oferece 1001 situações. Como diz hoje aqui na terra, está por cima da carne seca, esquece de Deus. Esquece da palavra, esquece de dizimar. Eu conheço muitas pessoas que não são evangélicas, não estão indo para a igreja católica, mas elas dizimam e são prósperas. São prósperas, elas dizimam. Mas seria bem melhor que elas frequentassem um ministério, uma igreja, e frequentar uma igreja. Mas aquelas pessoas que dizimam que não estão se congregando, abençoadas sejam elas. Ajuda no ministério do Senhor. Seja como essa viúva pobre. Ofertar sem esperar o que vai acontecer contigo. Ela ofertou de coração para Deus. Eu faço essa pergunta de novo para você. Será que faltou alguma coisa para essa viúva? Nas nossas orações, quando a gente vai fazer alguma refeição, nós dizemos assim: Senhor, abençoa esse alimento. Abençoa a casa da viúva, a casa do pobre. Abençoa a minha casa. Que venha sempre ter alimentos aqui para comermos. Abençoa quem o produziu até chegar na minha mesa. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Eu te faço uma pergunta, será que faltou alguma coisa àquela viúva pobre? Eu acredito que até hoje a geladeira dela está transbordando de alimento. A casa dessas pessoas que ajudam no ministério. Não vai enxergar defeito de pastores em termos de dízimos, porque mesmo que o pastor faça algo errado com dízimo, não é problema seu, é problema dele com Deus. Ele vai se resolver com Deus. Conheço uma história que diz assim, que quando o pastor ele morreu, esse pastor, quando ele estava sendo velado lá, e o espírito subiu. Diz que o espírito dele subiu e bateu lá no portão, para onde vai ter acesso até a casa de Deus. O local, o trono de Deus. Aquele pastor bateu, lá vem um anjo. Perguntou seu nome, fulano de tal. E espere que eu vou confirmar. Foi lá com o nosso Senhor Todo-Poderoso. Lá vem o anjo de volta. Ele falou, seu nome está com entrada proibida aqui. O pastor se desesperou. E naquele momento, ele tornou a bater. Quando ele bateu novamente lá vem o anjo. Ele perguntou, sim, senhor. Eu quero entrar. O nosso Deus, eu vou conversar com o nosso Deus. Foi lá de novo o anjo, fechou a porta. Quando ele voltou, a sua entrada está negada aqui dentro. E o pastor se desesperou mais ainda. Por que está acontecendo isso? Eu fiz a obra de Deus lá embaixo. Tornou-se o pastor a bater de novo. Quando chegou, lá veio o anjo. Senhor, a entrada está fechada para o Senhor. A porta está fechada para você. Você não pode entrar. Foi-se o anjo de novo lá com Deus e Deus mandou-lhe um recado. E disse, pois tu vai entrar aqui. Só quando seu corpo está sendo velado lá embaixo. Eu vou lhe dar um fôlego de vida.
de 2 horas, você vai levantar do caixão, seu espírito vai para lá. E você vai dizer toda a verdade de todos os dízimos que você recebeu e que você trabalhou em caixa 2. E vai ter que devolver todo esse dinheiro para o ministério da igreja, para o mantimento da igreja e para a manutenção da igreja. Naquele momento lá, o pastor ele não teve outra alternativa. Teve que ser descoberto. Mandou-se o nosso Deus mandou o anjo, e o anjo tocou-lhe. Quando o anjo tocou-lhe, ele virou um espírito de novo e vazou aqui para a terra. Quando ele chegou, estava sendo velado lá o corpo dele. Naquele momento que o corpo estava sendo velado no caixão, muitas pessoas, aquele pastor bonitinho, pastor morreu, ele era tão bonzinho, aquele pastor, o pastor não fazia mal a ninguém, ele pregava a palavra, mas ele tinha algo errado. Tinha algo errado. Quando ele só tinha 2 horas para falar toda a verdade. Muitas pessoas estavam no velório. Quando de repente aquele corpo ele começa a levantar do caixão. Quando aquele corpo começa a levantar do caixão, muitos correm com medo, porque isso não é normal, isso não é natural na terra. Muitos correm com medo. E poucas pessoas ficaram. Depois que as pessoas foram chegando, que ele disse, Senhor, eu quero que vocês me escutem, pelo amor de Deus, só tenho 2 horas aqui na terra e eu tenho que falar toda uma verdade. Deus já vai me levar de novo, porque daqui da terra eu não sou mais. Eu quero redimir das coisas que eu fiz errado aqui na terra. Eu tenho que falar toda a verdade para vocês, irmãos, que foram minhas ovelhas. Nesse momento, as pessoas que tinham corrido foram chegando devagarzinho, quando todas as pessoas estavam lá. E chegaram mais pessoas. Chegou repórter, chegou televisão, chegou rádio, chegou comunicação, chegou tudo. E aquele pastor já tinha gasto mais ou menos uns 15 a 20 minutos de conversas. E ele tinha que falar tudo isso, e tinha que dizer aonde estava, e tinha que dizer a senha, tinha que dizer o banco, e tinha que dizer com quem estava o dinheiro que ele deixou em caixa 2. Naquele momento, pessoas se reuniram ao redor do caixão. Ele não ia para canto nenhum mesmo, porque ele não ia mais para casa. Dali ele tinha que ficar do lado do caixão, porque quando chegasse próximo das 2 horas, ele ia deitar novamente, aonde o espírito dele ia realmente subir. O que foi que aconteceu? Ali ele falou, aquele pastor: irmãos, eu tenho que confessar algo. Eu fui desonesto aqui muitos anos no nosso ministério. Eu tinha caixa 2 aqui na igreja. Eu desviei muito dinheiro. Esse dinheiro está na conta. Famílias estavam lá. Esposa dele, filhos, aonde estava distribuído todo aquele dinheiro. E naquele momento ele disse: eu estou dando o número da senha, eu estou pegando, dê para aquela pessoa os cartões que eu falhei em deixar com eles. Algumas das minhas famílias sabem. E eu estou querendo dizer que eu estou querendo devolver todo esse dinheiro para o ministério, porque esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do ministério. É para ajudar a pagar as contas daqui. E que eu estava usando para meus fins, meus bens. E já que eu tinha morrido, já que eu sabia que eu ia morrer, eu estava doente, eu deixei esse dinheiro na conta da minha esposa e dos meus filhos. Pois agora eu tiro de volta, porque esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é de Deus. Esse dinheiro foi depositado pelos irmãos para a casa de Deus. Nisso já estava quase dando as 2 horas. As pessoas ficaram exclamadas, não acreditaram no que escutaram e nem viram. Muitas pessoas ficaram incrédulas ali, também não acreditaram no que viram. Mas é uma história para você pensar. Porque aqui se faz, aqui se paga. Se você tenta esconder alguma coisa, pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde. Você pode esconder de qualquer pessoa nessa vida e nessa terra, mas de Deus não se esconde. Aí foi chegando, faltando 5 minutos para dar as 2 horas marcadas por Deus. Ele deitou-se novamente no caixão, se despediu de todo mundo e pediu perdão de todos.
Muitas pessoas não falaram nada, só assistiram a cena. Quando ele deitou novamente no caixão, a carne que tinha voltado a ficar rosada com sangue, voltou a ficar pálida de novo. Ali o espírito de vida foi embora de novo. Até então que ele subiu para o céu. Ele chegou lá, bateu de novo na porta. Ba. Lá vence o anjo. Como é seu nome? Ele falou fulano de tal, fulano de tal. Apesar dos seus erros, Deus perdoou as suas falhas, te deu uma nova oportunidade de se redimir. Agora você tem a entrada aqui no reino celestial. Aqui aonde não há choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Seja bem-vindo. Mas muitos não podem ter essa oportunidade que esse pastor teve. Pensem. Se você oferta para Deus, é para Deus. Não fique imaginando que vai para a bolsa de pastor, porque há uma cobrança do nosso Deus para com o pastor, se ele estiver usando de má fé. Essa mensagem que ela entre no meu e no seu coração, que venha servir de estímulo e vontade em querer verdadeiramente abraçar um ministério, agraciar um ministério. Eu agradeço muito essa oportunidade que Deus está me dando de falar da palavra dele. Também sou falho, como todas as pessoas. Todos nós, seres humanos, somos falhos. E até aqui eu agradeço a oportunidade e até o meu próximo vídeo. Em nome de Jesus.